doutor Pedro Serrano. Doutor Pedro Serrano aqui, que agora é o professor de todos nós. Eu sabe quando eu ouvi o Capelli falando isso, que é verdade, um pouco, né? O Pedro é novo, não pode, mas ele já faz tempo um professor. Novo, cara, tô sexagenário com neto. O Renato é iludido, né? Neto faz pouco tempo. É que nós temos a mesma idade. Fui até no é um jeito de chamar de novo, é um jeito de se chamar de novo. Mas é isso. Serrano, a Adri, tem perguntas para ti já? A gente pode começar falando dessa questão do Supremo, né? Que está aí. Logo mais o Lula vai ter que indicar... Supremo e PGR, né, Adri? Porque eu estou preocupado com a história da PGR. O Pedro tem mais do Supremo. O Pedro tem muitas relações com promotores, procuradores, enfim, familiares até. Pois é, até agora nada também. Então, eu acho que a questão do Supremo, eu acho que seria melhor historicamente para o Lula. Eu acho que o Lula deveria fazer um governo. A gente não tem que ter muita expectativa no governo Lula, já falei isso aqui. É um governo de reconstrução, não é governo para subir em cima da encosta, é para segurar a encosta para não cair. Não é? Acho que está um excesso de expectativa e é ruim para o governo isso, né? Mas, de qualquer forma, eu tenho que ter eu sei que é um ponto de vista hoje antipático no ambiente tanto do governo quanto da esquerda, mas eu acho que o Lula tem que dialogar com a história, não é um diálogo só na conjuntura, porque eu acho que o Lula vai ser um símbolo. Acho que depois que ele morrer, ele vai estar vivo também, porque ele vai ser um símbolo para gerações, na minha opinião. Então ele tem essa responsabilidade, eu acho. E aí, nós temos 2 ministras no Supremo só. E, cara, nós estamos cheios de... Se o critério for político, ideológico, de confiança, né, nós estamos cheios de mulher que cumpre esses requisitos, e são ainda mais qualificadas academicamente, qualificadas na profissão. Eu, sinceramente, estou sendo franco aqui, eu nomearia uma mulher, assim, se eu fosse ele para o Supremo. Sei que já não... né? Agora, se não for mulher, tem excelentes candidatos aí. Tem o Dino, tem o Messias, né? Se precisasse alguém ao centro, tem o Bruno Dantas. Acho que tem aí, excelentes candidatos. Mas é que eu acho que era a oportunidade que a gente tinha para pelo menos manter uma situação que já existe no Supremo, né? Então, francamente, eu quero ser honesto aqui, eu acho que vai estar cometendo um erro se não nomear uma mulher. Porque eu não vejo motivo para não nomear. Né? E realmente o número de mulheres no Supremo é muito reduzido. No judiciário inteiro, se você for ver, não no começo da carreira, gostado que passar no concurso, na competência, elas vão. Então você tem. Agora, você pega, na hora que a política quer subir para os tribunais superiores, aí elas não vão. Né? E é um equívoco isso, eu acho. Sabe? Bem, porque é riqueza, o STF fica mais rico. O STF fica mais rico se tiver diversidade, né? Bem, isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho que é mais preocupante agora em STF não é a nomeação. Isso é problema mais do Lula do que nosso, o negócio de nomear ministro. O nosso problema é que o STF tem sido atacado pelo Legislativo. Nós não podemos entrar nesse papo. Nós não podemos. Agora a última é aprovar na comissão da Câmara, é uma mera provocação, nós não devemos achar que é sério, aprovar essa lei contra o casamento de homossexuais. Né? Isso é óbvio que é uma provocação, porque o conteúdo é inconstitucional, e é uma mera aprovação numa comissão. Né? A extrema-direita está vendendo na internet como se já tivesse aprovado o projeto. Né? Então, eu acho que é um equívoco isso, né? A gente entrar nesse papo, mas tem sido aprovada medidas, por exemplo, foi aprovado aí no Senado, na comissão do Senado, uma PEC perigosa, né? Eu acho que existem mudanças estruturais que a gente precisa fazer no Estado brasileiro e que tem que incluir a justiça. Por exemplo, o poder que o relator tem. Acho que, divirjo do ministro Gilmar Mendes, acho que você ter uma corte constitucional descolada do judiciário, com mandato, ia ser a estrutura ideal, a estrutura europeia, parar com essa salada de misturar modelo gringo com modelo europeu, só está dando problema isso, e criou uma disfunção no sistema de Estado. Mas tudo isso é para discutir lá na frente. Hoje, nós estamos num momento excepcional da vida histórica brasileira, estamos enfrentando o golpismo, uma tentativa de terminar a democracia. O STF tem tido um papel protagonista nisso, não porque ele esteja agindo de forma, vamos dizer, ativista, não é isso. É que a nossa Constituição é democrática, a nossa Constituição
determina o combate ao golpismo, ele tem aplicado a Constituição. Ele tem aplicado a Constituição. Então, aplicando, por ser a força, por ser a instituição de Estado que tem por tarefa aplicar a Constituição, ele tem entrado numa indisposição, digamos assim, com a extrema-direita. Mas não é uma indisposição porque o STF tem adotado uma posição política de disputa de poder, não. É porque ele tem adotado uma posição de política de justiça, de realização da justiça, e justiça não é um conceito abstrato no direito contemporâneo, justiça é o que a Constituição determina, que é o justo, deva ser o justo, né? E ele tem aplicado a Constituição. Então, é por ter aplicado a Constituição, nós temos que ter claro que a extrema-direita ela deseja a destruição dessa Constituição democrática, a destruição dos direitos. E o STF tem feito o seu papel institucional, que é guardar a Constituição. Esse movimento de, através de medidas legislativas, enfrentar decisões do Supremo, nada mais significa do que o desejo de colocar o poder político majoritário acima dos direitos. Óbvio, um poder político sob controle deles. Ou seja, uma ditadura, um autoritarismo, é isso que essa gente quer. E eles demonstram isso quando enfrentam decisões do Supremo que nada mais fazem do que aplicar a Constituição. Se eles estivessem com uma postura democrática, eles teriam sinceridade no debate. O que eles fariam? Estariam mobilizando os seus apoiadores e tentando mobilizar e convencer a sociedade brasileira a ter uma nova constituinte, democraticamente eleita, que produzisse uma nova Constituição. Não é esse o caminho que eles estão querendo. O caminho que eles estão querendo é o golpismo, é produzir leis inconstitucionais, é adotar decisões políticas acima das decisões judiciais para tentar transformar ou o executivo ou o legislativo, agora é o legislativo, antes era o executivo, era Bolsonaro que queria isso, transformar esse poder político num poder superior à Constituição. Ou seja, a saída que eles estão dando, na crítica que eles têm à Constituição brasileira, é uma saída golpista. Essas leis são leis golpistas. Esses projetos que eles estão querendo aprovar de PECs e de projetos de lei são golpistas. A questão lá do marco temporal indígena, que eles aprovaram aquela legislação, é inconstitucional e visa enfrentar o Supremo. Se eles desejam mudar a Constituição e fossem democráticos, eles estariam propondo um debate aberto, franco, sobre uma constituinte no Brasil, para poder mudar a Constituição no sentido que eles desejam. Mas não é isso que eles estão propondo. Eles estão propondo um golpe. Golpear através de medidas ocasionais, tentar golpear e enfrentar o papel do Supremo, que nada mais tem feito do que fazer o seu papel de aplicar a Constituição. Então, o que me preocupa no Supremo é isso. E aí, quando se fala em golpismo tal, e enfrentamento da extrema-direita no seu intento golpismo, a figura do PGR é fundamental. Então, o PGR é fundamental em vários aspectos. Na proteção do governo, quando for necessário, eu falo no sentido de proteção, no sentido democrático, ou seja, proteger o governo quando sofrer ataques autoritários, proteger a sociedade brasileira no sentido de defesa da democracia, proteger a Constituição. A figura do PGR é fundamental, e esse debate é muito importante. Hoje nós temos uma interina na PGR que é ligada ao lavajatismo. É muito ruim para o país isso, né? Então me preocupa quem vai ser a figura nomeada, é óbvio que me preocupa isso, né? Eu tenho uma pessoa dos cogitados que eu acho que é a mais adequada para isso, dos que estão sendo cogitados, né? É o Bigonha, eu acho claramente aqui, para mim, é a pessoa mais adequada para ocupar essa função, né? Está enfrentando aí um massacre na imagem dele, porque Brasília é assim, né? Os papos lá é tudo curvo, ninguém fala papo reto, e quando o sujeito começa... E os melhores são os mais atacados, isso é a regra que eu vi em Brasília. Quanto melhor o sujeito, mais ligado ao verdadeiro interesse público, mais ligado a grandes interesses nacionais, mais atacado é. Eu espero que o presidente da República não se deixe influenciar por esse tipo de coisa. Espero. Só que, fazendo um parênteses, aconteceu isso recentemente com o Márcio Postman, para o IBGE, como se ele fosse um neófito, não conhecesse nada de economia. Eu vi isso, achei um absurdo, cara. É um dos grandes pensadores da economia brasileira. Manipular os dados, gente. Os grandes pensadores de economia no Brasil, um dos grandes... Mas eu tive essa experiência no primeiro semestre lá em Brasília, de ter participado da disputa pelo Supremo lá, né? E eu vi isso, cara, eu vivi isso, quer dizer, quanto mais você tiver defendendo interesses ou posturas ligadas ao interesse público, de forma aberta, iluminada, colocando com franqueza e honestidade suas intenções, mais atacado você é.
Quer dizer, e depois esse mesmo pessoal vem com moralismo depois, entendeu? É gozado isso. A moral, a verdadeira moral democrática não se defende moralismos depois, discursos, sempre com uma intenção menor de poder e de grana e etc. Então, lá é muito... O debate não é bom. Pode se debater nomes? Pode, deve ser. É para isso que... Aliás, o debate deve ser amplo, não deve ser um debate. Quem decide é o presidente da República, mas ele deve ouvir a sociedade e tal. Um debate tem que ser amplo, pode não se topar o nome do Bigun, que é outro, não tem problema nenhum. Né? O problema é o modo como se faz isso. O modo é muito, primeiro, destruidor das pessoas, segundo, que leva a nomeações equivocadas. Né? Se o presidente entra nesse tipo de vibe, ele vai se ferrar, porque ele vai só fazer nomeações equivocadas. Porque essa gente que habita aquela esfera da Futric em Brasília é gente da pior qualidade, é o chorume da sociedade brasileira. Então, eu tenho claramente essa posição. Agora, o que eu acho que era importante? Em algum momento, não agora, a gente revisitar a estrutura do Ministério Público, Renato. Nós tivemos uma experiência histórica agora, primeiro um período de corporativismo, que foi o da Lava Jato, né, que levou a interferir de forma absolutamente indevida na democracia. Né? Nós não tivemos eleições livres em 2018, porque um dos principais partidos que concorria, o PT, não pôde indicar livremente seu candidato à presidência, porque o Lula estava impedido em razão de um processo penal fraudulento, uma medida de exceção de fato, não um processo penal verdadeiro, né? Mas um processo fraudulento. Ele estava impedido de participar, e quem teve iniciativa desse tipo de iniciativa desse tipo de fraude foi o Ministério Público, por agir de forma corporativista, e se protegeu de forma corporativista, e o sistema de justiça agiu de forma corporativista. Então, nós temos que ter essa preocupação, não reproduzir esse corporativismo. Isso significa que eu acho um assinte. Veja, o Estado republicano democrático é o antônimo do Estado autárquico. E corporativismo é Estado autárquico, é você querer gerenciar o Estado por autarquias e não pela soberania popular. Né? Portanto, é um assinte o Ministério Público, os integrantes da carreira, fazerem lista tríplice para quem foi eleito. Lula foi eleito com 60 milhões de votos. Meia dúzia de concursados querem impor para o Lula um limite a uma escolha de um agente público político, que é o PGR. Né? A escolha isso constrange indevidamente o presidente da República, a soberania popular. O presidente da República, numa nomeação dessa, tem que ouvir a sociedade, não os membros de uma carreira. É um assinte. É uma agressão à sociedade e às funções do próprio Ministério Público, que diz a Constituição que deve defender a democracia acima de tudo, ou seja, deve defender a soberania popular. A forma mais correta de agir democraticamente do Ministério Público numa hora dessa é ficar quieto. É não palpitar um assunto que ele não deve ser chamado a palpitar. Né? Nada torna o sujeito, pelo fato de ele ter um concurso público, dele ter ingressado num concurso público, nada torna ele superior ao resto da cidadania. A característica do Estado democrático é de não haverem cidadãos superiores, cidadãos que se consideram moralmente superiores aos outros ou mais capacitados que os outros pelo fato de ocuparem um cargo público. Isso é aristocracia. Né? Isso é outro tipo de modelo de visão de Estado. Dentro do Ministério Público se estimula esse tipo de visão aristocrática, autárquica, autoritária. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso que era necessário haver uma reforma na instituição que nós temos que pensar. Uma reforma profunda no Ministério Público. Mas isso é para pensar num segundo momento. Hoje a demanda que tem é a nomeação do PGR. Eu acho que mais do que apoiar esse ou aquele nome é que seja nomeado logo, porque quanto mais demora, mais essa interina pode criar problemas para a democracia e para o governo. Eu concordo contigo, Pedro. E essa história de, não, deixa lá a interina, que aí ela vai querer agradar o governo para continuar a interina, não me gusta. E vai depender dessa indicação
a questão do Bolsonaro, né? Também, ele pode ou não. Eu creio que sim, né? Eu espero que seja nomeado. Veja, de um lado, você tem o corporativismo da Lava Jato, durante um período, e do outro período, você teve um servilismo excessivo do Ministério Público à chefia do Executivo. Então, veja que são duas situações indevidas. Uma situação autárquica, supressiva da soberania popular, e uma outra situação que prestigia a soberania popular, suprimindo os direitos e a Constituição. Democracia constitucional significa uma democracia que equilibra direitos constitucionais com soberania popular. Quando um procurador-geral da República, para servir ao executivo, deixa de agir em favor dos direitos e da sociedade, ele está destruindo o Estado democrático também, por um outro caminho. E é isso que nós vimos no último governo, um procurador-geral da República que agiu como... Aliás, vamos ser objetivos aqui, não foi Bolsonaro que criou isso. Salvo os governos do PT, todos os outros governos nomearam procuradores-gerais que eram engavetadores. Brindeiro é um exemplo disso e tal. Ou seja, era engavetador-geral da República, ou seja, exerciam suas funções para proteger o chefe do executivo e não para realizar a Constituição e os direitos. Então, esse servilismo tem que ser evitado também. Isso eu acho que só é possível mudando essa estrutura do Ministério Público. E nessa mudança, pensar mandato para Procurador-Geral da República, impedimento de, na sequência do seu mandato, o procurador ser nomeado para algum tribunal superior, ou seja, mecanismos que garantam a independência da instituição, o equilíbrio entre soberania popular e independência do Ministério Público para poder aplicar os direitos, inclusive punindo o chefe do Executivo e os ministros quando for o caso. É o que houve com o Bolsonaro. Bolsonaro foi uma vulneração cotidiana aos direitos, matou um monte de gente na política da pandemia e nada sofreu com isso. Isso é um equívoco, né? Exatamente. E essa questão de mandatos, você falou, né, que teria que ter uma junção do modelo europeu com o americano, que é aquela coisa que é só, a pessoa nunca se aposenta, né, é voluntário só, né, que rolou essa discussão se seria 11 anos, 8 anos, aí o PGR também, você acha que tinha que ter um mandato de quantos anos? Não, o mandato, eu acho que deveria ser um mandato coincidente com o do presidente da República. O presidente chega no poder, ele nomeia e o cara sai com o presidente por 4 anos, sem recondução. Porque daí você dá independência. E, vamos dizer, um impedimento que ele possa ser nomeado para o Supremo, etc., por um período depois de ter sido PGR. Aí você dá independência para o sujeito. E, ao mesmo tempo, acabar com essa história de lista tríplice. O Ministério Público tem que se colocar no seu lugar. Sabe, são funcionários públicos, servidores públicos. Não tem nenhum direito a mais do que nós pelo fato de estar em cargo público. Eles podem manifestar a sua opinião sobre quem deve ser o PGR como cidadão na hora que vota no presidente da República, do mesmo jeito que a gente. Aí escolhe um presidente de uma determinada linha ideológica e isso vai se refletir, deve se refletir na escolha do Procurador-Geral da República. É isso. Veja, Odri, nenhum outro lugar do mundo, carreira jurídica tem o poder que tem no Brasil. Nenhum outro lugar do mundo. Não há exemplo em qualquer grande democracia mundial. Nos Estados Unidos, que é essa gente de direita idolatra, Estados Unidos, os procuradores federais, todos são nomeados pelo presidente da República. E os estaduais, os promotores municipais estaduais, são eleitos pela população. Quer dizer, é absolutamente política. A soberania popular tem um papel relevantíssimo na construção dessas funções. Não existe carreira de procurador. Não existe isso nesses países. Na Alemanha, que é um modelo um pouco mais semelhante ao nosso, o procurador ou o juiz federal são contratados pelo Ministério da Justiça, dentre os que forem aprovados no exame semelhante ao da OAB, que é o da OAB que a gente faz aqui, que faz lá, quer dizer, são contratados pelo Ministério da Justiça, livremente, né? Então, não tem, na Itália, que você tem uma carreira parecida, que é uma estrutura mais burocrática, também não é como é aqui, tem esse poder todo. Quer dizer, então, não existe exemplo mesmo, sabe? Quer dizer, nesses países de democracia, desse tipo de modelo, né? Então, não tem sentido a gente manter essa estrutura tão engessada, né? Mas vamos ver o que vai dar. Eu acho que o Lula vai escolher certamente
alguém apropriado aí para a função, né? Porque é muito importante. Vejam que, do jeito que ficou a estrutura do Estado brasileiro, a função de PGR pode ter uma importância política, tem uma importância política maior do que a de ministro do STF. Porque ministro é 1 em 11. Embora é um, né? Ele tem um poder muito grande, mas é 1 em 11, sempre é 1 em 11. Enquanto que para o PGR é um só. Né? Exato. É muito importante essa escolha que vai acontecer. Ô Pedro, queria te perguntar como é que está o processo do Apio, para você atualizar os nossos... Olha, vai haver agora, dia 18, uma audiência de conciliação, que se chama, de mediação lá no CNJ, que é algo que eu nunca tinha visto isso, mas vai, em casos disciplinares assim, mas vai haver. A minha esperança é que ali se consiga algum acordo que seja favorável ao retorno do Apio para a carreira. Mas eu não sei se vai conseguir. Provavelmente vai ser uma audiência só burocrática, vamos ver. Mas se for uma audiência para valer de mediação e o tribunal estiver disposto a isso, eu acho que ele pode voltar para a carreira, o que é bom para ele, sabe? O que eu estou preocupado é com isso nesse momento. Agora, com relação à punição da Lava Jato, eu estou que nem o Lênio aí, um certo pessimismo aí. Eu estou achando que há uma tendência na nossa tradição de, nos momentos de crise democrática e ou humanitária, a gente solucionar por acordos de elite, lentos e graduais, onde você resolve os problemas privados, mas a questão pública é posto para baixo do tapete. Você pega a ditadura, foi uma grande crise democrática e humanitária que nós tivemos no Brasil. Como é que foi equacionada? Se resolveu os problemas individuais, se indenizou as pessoas torturadas, as pessoas que foram exiladas, as famílias dos desaparecidos, que é correto, não é incorreto isso, é correto fazer isso, absolutamente correto. Mas o problema público, que seria punir os torturadores, a gente ter o nome, saber historicamente quem torturou, quem sumiu com gente, quem fez o quê, isso foi posto para debaixo do tapete. A realidade é que se conhece o nome de cada guerrilheiro que atuou na luta pela democracia, mas não se sabe o nome de quem torturou, quem perseguiu. Né? A gente não tem nem esse dado histórico. Sabe o nome de um ou outro. Então, ou seja, a solução pública da crise não foi feita. O fim do escravismo foi a mesma coisa. A Lei Áurea lá teve indenização dos proprietários, se resolveu o problema indenizando o proprietário dos escravos na época, e essas pessoas escravizadas não foram, de forma nenhuma, nem atendidas na sua dimensão privada, muito menos a dimensão pública. Então, a gente tem essa tradição no Brasil. Então, acho que a Lava Jato, que foi um problema humanitário e democrático, isso quem diz não sou eu, é a ONU, através do seu Conselho de Direitos Civis, do seu Comitê de Direitos Civis, que determinou que houve uma vulneração da democracia em 2018 por um processo produzido pelo Cristiano Zanin e pela esposa dele, a Valesca, e um processo muito bem posto, mas está lá, ela diz que não foi só uma vulneração dos direitos do Lula, houve uma vulneração da democracia. Né? Então, e como é que vai ser solucionado isso? O certo seria você punir os responsáveis por isso. Né? Não precisa punir no sentido de ir para a cadeia, depois indulta, sei lá, faz qualquer coisa. Não estou achando que cadeia é a grande solução do país, mas tem que se apontar claramente. E esse procurador, aquele, não só Moro e Dallagnol também, transformar eles em... Né? Esse procurador aqui agiu de forma abusiva, aquele também, ou seja, aquele juiz, aquele desembargador, quer dizer, tem que apontar claramente isso. Isso eu acho que não vai ser feito. Assim, eu estou desanimado, eu estou achando que não é para isso que tem se encaminhado. Mas óbvio que eu tenho esperança de estar equivocado na minha intuição, não é um saber, é uma intuição, posso tranquilamente estar equivocado, e esperança que o CNJ vá realmente fazer alguma coisa para punir. Qual o grande sinal que eu tenho de que não vai acontecer nada? Eu quero dizer para as pessoas o porquê. O CNJ aponta, de um lado, o que seria uma grande ilicitude cometida pelo Apio, que seria fora do expediente, ele, não como juiz, ter telefonado para um filho de desembargador passando um trote. Isso é transformado no discurso como se fosse... né? Por outro lado, a Gabriela Hart, Moro, outros juízes, desembargadores do TRF4, estão sendo acusados, segundo o relatório do próprio CNJ, de gerenciar de forma, eu estou sendo aqui delicado, não transparente, bilhões de reais. Bilhões de reais. Exato.
E mais uma série de outras acusações lá, ou, vamos dizer, imputações de ilicitude que existem, ter feito irregularmente acordos de leniência, ter deixado entidades privadas palpitarem no conteúdo de decisões judiciais. Tem uma série de coisas gravíssimas. Ter atentado contra a soberania nacional, tendo feito acordo com outros países fora do determinado em lei, fora de um acordo oficial estabelecido pelo Estado brasileiro, ou seja, traíram o país. Quer dizer, tem lá acusações gravíssimas. A Gabriela Hart foi promovida nesse período. Afastado do cargo, só o Apio. Então, o que eu tendo a achar? Eu tendo a achar que, se permanecer essa situação de afastamento do Apio, é um claro sinal que esse é um dos mecanismos para botar a apuração pública de ilicitudes cometidas para debaixo do tapete. Triste ter que concordar. Exato. Tem perguntas aqui, o Carlos Alberto Veloso Lopes. Professor Serrano, alegam que aumentar o número de ministros do Supremo daria muito poder ao presidente Lula. A primeira investidura não poderia ser dada pelo Supremo entre juristas sábios e com mais de 60 anos? Não seria só constar na PEC? Olha, aumentar o número de ministros do Supremo, eu acho que o ideal seria diminuir a competência do Supremo, descolando o Supremo do Poder Judiciário. Por quê? Porque no modelo americano é o Judiciário quem julga, através da Corte Constitucional deles, é quem julga, da Suprema Corte Americana, é quem julga questões de inconstitucionalidade. Mas eles fazem isso, como é judiciário atuando, a partir de casos individuais. Esses casos individuais são julgados que a lei que regularia esse caso é inconstitucional, e tem efeito porque lá eles têm um sistema geral de precedentes, onde o precedente da Suprema Corte vincula a Corte Inferior. A Suprema Corte lá não anula leis. Né? Aonde as cortes constitucionais anulam leis é na Europa, que faz o que se chama controle político, onde aí não há necessariamente um caso individual. O controle é abstrato, pega-se a lei, compara-se com a Constituição, diz que ela é inconstitucional, por isso que se chama controle político. Não é político no sentido de disputa de poder, é político em termos de proferir uma decisão de Estado em abstrato, né, e não concreta, no caso concreto. E essa Corte Constitucional, ela não é um poder de Estado, ela está acima ou alátere dos poderes e controla ato dos três poderes, do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Ela não é um órgão do Judiciário. Né? Esse modelo europeu é mais próprio da nossa tradição. Aqui no Brasil, o que ocorre hoje? O Judiciário, que é um poder, anula ato dos outros poderes. Então, ele acaba tendo um poder superior aos outros poderes. Então, reformar o Estado brasileiro em vários aspectos, inclusive no tocante ao sistema de justiça, é bom. A nossa Constituição de 88 foi muito feliz na relação de direitos que ela trouxe, isso deve sempre permanecer como uma conquista civilizatória do país, mas ela não foi feliz em termos de estrutura de Estado. Ela tem muitos defeitos que precisam ser corrigidos. Não é o momento de fazer esse debate. Por quê? Porque nós estamos num momento excepcional da história. Não é o momento de ficar discutindo competência do Supremo, né? Agora, aumentar o número de ministros nessa situação que eu estou dando de uma Corte Constitucional seria desnecessário, porque não vai mais fazer julgamento penal, etc. E tal, né? Vai ter sua competência reduzida. Segundo, se quiser aumentar o número de ministros num mandato, primeiro, tem uma questão de inconstitucionalidade aparente, porque você não pode alterar a relação entre os poderes, e você aumentando o número de ministros se altera a estrutura de poder entre os poderes, a meu ver. Então pode haver esse debate. Eu tenho dúvida, não pensei nisso ainda com profundidade, mas pode haver um questionamento da constitucionalidade desse tipo de alteração. A parte disso, jamais poderia se imaginar que um governo altera a composição do Supremo e ele próprio vai poder nomear os ministros. Isso deveria valer para um futuro mandato. Porque, senão, é querer alterar as regras do jogo democrático totalmente. O presidente da República foi eleito para exercer uma determinada esfera de poder e ser controlado na constitucionalidade dos seus atos por um tribunal composto por 11 ministros. Se ele amplia o número de ministros, podendo ele nomeá-los, ou designar quem é que vão ser, né, junto com o Senado, isso altera essa esfera de poder dele no meio do jogo, vamos dizer assim, se desrespeita as regras do jogo de poder democrático. Então, é profundamente inconstitucional se pensar que um presidente da República possa alterar o número de ministros e ele mesmo nomear. Então, se Lula
se fosse viável produzir uma PEC durante o governo Lula, em que se alterasse o número de ministros, isso deveria valer apenas para o próximo governo e nunca para o atual. Com certeza. Tem mais um superchat aqui da Gisela Nogueira. Pedro, já ouviu falar no Eleven Labs? Software capaz de clonar vozes e reproduzir textos com quaisquer vozes clonadas. Talvez a voz seja do Apio, mas o telefonema não. Eles podem ter armado, né? Sim, Gisela. Mas mais do que isso, eu queria falar. Nós apresentamos um laudo, Gisela, do coordenador do laboratório de fonética da Universidade Federal de São Carlos, que desmonta o laudo da PF, que fala que a voz era do Apio. Desmonta o laudo, mostra como não tem base. A voz que eles pegaram como amostra para dizer que a voz era do Apio, a Polícia Científica Federal, a voz que eles pegaram, a gravação está editada. O mecanismo de captura da voz foi gravar de um celular o que estava sendo falado em outro aparelho. Esse celular, esse aparelho não foram entregues para a polícia. Quer dizer, a cadeia que a gente chama de cadeia de custódia de prova está absolutamente comprometida, não se sabe de onde. Que entregou para o tribunal essas provas foi o Moro assumiu publicamente que é interessado diretamente nas investigações que o Apio abriu, né? Segundo, todos os critérios técnicos usados pela PF são contraditórios com a conclusão dela. O nosso laudo diz o seguinte, que essa voz que é apresentada como do Apio, nos critérios feitos pelo próprio laudo da Polícia Federal, corresponde a 25% da população do país. Então, é evidente que não há nenhum tipo de critério para dizer que há uma forte possibilidade da voz ser do Apio. Isso não existe. Isso foi absolutamente inconsistente. Laudo produzido pela mesma Polícia Federal que produziu a Lava Jato. A mesma circunscrição geográfica, a mesma competência. Nós não podemos ter ingenuidade nisso. E veja, não é qualquer pessoa, é a Universidade Federal de São Carlos, né? Dizendo que o laudo da PF é inconsistente. Então não há prova nenhuma que aquela voz era do Apio e não era dele. Agora, o que eu estou dizendo é diferente. A própria acusação... Eu não estou dizendo também que os juízes da Lava Jato cometeram nenhum ilícito. Está iniciando a investigação aí. Mas as acusações são muito diferentes. Você afasta o cara pela acusação, não pela prova final, né? A acusação contra o Apio é de uma conduta infinitamente menos agressiva do que são acusados os demais os juízes da Lava Jato. E nenhum juiz foi afastado, nenhum desembargador. Nenhum juiz, nenhum desembargador foi afastado. Isso mostra como há perseguição ao Apio pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? Com função de privilegiar a Lava Jato. A juíza Gabriela Hart foi promovida. Não só não foi afastada, foi promovida. Está hoje no Tribunal Federal como juíza, respondendo no tribunal. O único juiz nessa história toda afastado foi o Apio, porque deu uma ligação e fica esse debate, se é ele, né? Ligou para o filho do desembargador, absurdo. Isso, cara, absurdo é você gerenciar bilhões de reais de forma não transparente, que é uma forma delicada de dizer outra coisa. Então, absurdo é você atentar contra a soberania nacional, um crime de traição. Absurdo é você realizar acordos atentar contra a soberania nacional, inclusive contribuindo com informações, etc., a outros países contra o interesse nacional. Absurdo é você realizar delações e leniências sem cumprir os requisitos da lei. É muito grave isso. Absurdo é você grampear pessoas presas para obter informações, né? Absurdo é você prender gente para obter delação, torturando psicologicamente. Quer dizer, tudo isso não levou a afastar um juiz. Agora o Apio, porque fez um telefonema para o filho do desembargador. Vejam como o filho do desembargador é uma figura mítica e divina, né? Ele recebeu um telefonema. Aí falam de ameaça. Vejam o que foi falado nessa ligação. Não há ameaça nenhuma, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a acusação contra Apio jamais poderia levar ao seu afastamento. Mas o pior, gente acusada de coisas infinitamente mais agressivas à lei, né, não foram afastados.
Aí você fala, não, mas não tem prova contra os caras. Contra o Apio não tem prova nenhuma. Eu estou falando aqui de uma acusação. O que gera o afastamento preventivo é a acusação. Né? É o processo. Não é a adesão final. Né? Não é a culpabilidade. A culpabilidade vai ser julgada depois. No caso do Apio não há. Ele não fez aquele telefonema. Mas esse afastamento cautelar dele só houve no caso dele, né? Por que os outros juízes que estão acusados de coisas muito mais graves, que vulneram a imagem da magistratura para o país, né? Por que ninguém foi afastado? Só o Apio. Né? Isso é óbvio, porque há uma intenção de jogar os crimes cometidos pela Lava Jato para debaixo do tapete. Isso, para mim, me parece óbvio. E do jeito que está indo, vão conseguir, porque o CNJ, até agora, mantém Apio afastado e os outros juízes tranquilos lá sendo promovidos. Né? Juízes, embargadores, etc. Muito bem, doutor Pedro Serrano. Muito bem, muito bem. Essa história do Apio me incomoda por demais. Eu fico sentindo exatamente a mesma sensação de que, de novo, vão empurrar para baixo do tapete e algumas pessoas serão absolutamente prejudicadas. Uma delas é o doutor Eduardo Apio. Queria agradecer ao Pedro Serrano, né, Dri? Ele já está na hora do almoço aí, já deve estar ali, o pessoal está tocando aí. Ô, vem, Pedro, vamos comer. Bom almoço, bom feriado. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigado, gente. Obrigado, Dri. Obrigado, Renato. Valeu. Salve, salve.